o jovem, como eu falei anteriormente, o tema vai ser o jovem e o poder da fé. Hoje podemos ver que estamos com vários jovens aqui, também uma mistura, né, federação com Leopoldo, e até temos representação hoje do Sertão, né, na nossa juventude do NEAC, de Cajazeiras. E vamos apresentando, né, nossa querida Anabelle, Maiara, Serginara, Vitor, Ismael e Larissa vão estar hoje com a gente para debater. Lembrando que vocês podem mandar também qualquer pergunta para a nossa querida amiga Fernanda, que está aí. Vocês podem mandar perguntas, opiniões, que vocês quiserem, fiquem à vontade para interagir conosco. Estamos transmitindo pela Rede Amigo Espírita, pela TVC Canal 9 e pela Rádio Fraternidade. Para iniciar, então, vamos fazer a nossa prece, né? E vamos pedir a nossa estreante, Serginara, para fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Mestre Jesus por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo cada vez mais em prol do bem. Agradecer, Senhor, por novas oportunidades que nos são dadas todos os dias para a nossa evolução. Que possamos aprender cada vez mais, com muito esforço, muita fé, coragem. Pedir por todas aquelas pessoas que estão em sofrimento neste momento, precisando de um amparo e sua ajuda, que nos ilumine sempre, a cada dia. Que assim seja. Para começar o nosso debate, né? Acho que sempre quando se fala em fé, a gente lembra logo da passagem de Jesus, né? Quando ele fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de mover montanhas. E falando uma experiência pessoal, eu trabalhava antes com a questão de homeopatia e uma vez fazia um tratamento com uma sementinha muito pequenininha e a médica fez. Uma vez eu perguntei a ela, não, olha, isso aqui é um grão de mostarda. Quando eu vi o tamanho, né, cabe na dobrinha do dedo assim, eu me assustei. Meu Deus, né, desse tamanho a gente precisa ter uma fé só desse tamanho para mover montanhas. Então, eu queria que vocês... O que é que vocês acham quando Jesus trouxe essa parte para a gente, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, moverás montanhas. E aí? Veja só. Nossa. Estão todos me ouvindo bem, no caso? Eu vou trazer aqui a minha opinião, mas a ideia não é... A ideia é a gente conversar. Então, acredito que, particularmente, que Jesus não quis dizer exatamente que nossa fé fosse pequena, mas que no texto está escrito que nós tivéssemos fé com um grão de mostarda. Então, na minha visão, nós devemos nos colocar no lugar da semente. A semente do grão de mostarda. Qual o tamanho da fé daquele grão, que é tão minúsculo e se torna uma árvore tão gigante, né? Quem já viu uma árvore de mostarda? Eu nunca vi, mas algumas fotografias já dei uma olhada, era bem grandinha, né? Então, não é exatamente às vezes a gente se confunde um pouco nas palavras, né? Não é exatamente termos fé pequena, assim, é mais do comportamento que nós devemos agir em relação a essa fé. Como é que essa fé deve ser? E o que é fé, né? Que aí tem muita coisa, né, pra gente conversar, né? Será que fé é só crença? Enfim, realmente. Desculpa aí. Não, tranquilo. Mas Jesus também quis trazer assim, literalmente nós iríamos mover montanhas, a gente ia ser capaz de olhar para uma montanha e mover ela, assim, quando ele quis trazer essa questão da mostarda, da fé. Eu estava estudando justamente essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo e estava lendo sobre a fé na religião, e ele fala, né, que essas montanhas, elas representam nossos problemas, os nossos bloqueios, quando a gente está lá no nosso dia, a gente tem uma briga com o irmão, com o pai, então às vezes a nossa fé é tão grande quando a gente
quer sair daquela situação e a gente acaba saindo, como também tem uma coisa nas igrejas católicas, que é a questão de fazer promessa. Eu vou fazer promessa para um santo para ele poder me tirar de uma situação. Mas às vezes não foi nem aquele santo, né, que a igreja acredita que me tirou daquela situação. Eu tive uma fé tão grande que eu me tirei daquela situação. E por isso que as pessoas pagam muita promessa. Não que seja errado, mas que foi a nossa fé. Foi que nem Jesus fala, né? Foi a tua fé que te salvou. Então, quanto mais a gente tem fé nos nossos problemas, quando a gente acredita que a gente pode sair deles, ela vai nos tirar das nossas situações de desconforto, de desagrado. E quando a gente tem fé, a gente sai desse âmbito material em que nós estamos para algo além, para algo espiritual. Então, essa crença em alguma coisa a mais. Então, é você depositar uma confiança em um Deus que é maior do que tudo isso. Então, quando a gente tem essa fé, como Ismael falou com muita propriedade, parabéns, Ismael. Falou que não é que a nossa fé ela seja pequena, mas se nós tivermos, nem que seja de um tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos essas dificuldades, como a Anabelle bem falou. Esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, esses nossos obstáculos que nos impedem de uma evolução, de um crescimento maior, espiritual. Exatamente. Eu acho interessante que a Anabelle falou. É muito importante que ela disse que nós somos verdadeiramente os causadores dos nossos problemas e também aqueles que vão resolver, os responsáveis para resolver. Óbvio que o auxílio dos amigos, tanto espirituais como encarnados, da família, é sempre importante. Mas quem realmente vai nos fazer sair do estado, né, de ignorância, de maldade às vezes, né, somos nós mesmos, né, aproveitando essas influências, né? Então é por isso que a fé deve brotar do nosso ser, né? Ismael, e Emmanuel, ele fala bem isso no livro Vinho de Luz, quando ele diz que a fé não é algo transferível, que você pode plantar na outra pessoa. É uma construção de um mundo interior. Ele até fala em que nós somos os orientadores, os engenheiros e os operários de nós mesmos. Entendeu? A fé. Então, é esse sentimento que ele nasce em nós, através das nossas experiências, como você falou, dos nossos erros, que a gente vem encarnação, resgatando, e vai nascendo essa semente em nós e que nós devemos cultivar para que possa florescer e assim nos ajudar. E a gente sempre tem essa fé em todo momento assim, da nossa vida. A gente tá Rapaz. 24 horas com fé ou tem um momento exato que a gente faz, meu Deus, por favor. Geralmente a gente tem isso no sofrimento, né? Eu acho que a gente tem, todos nós temos nossas quedinhas, né, nossos altos e nossos baixos, né? E a verdadeira fé é aquela que a gente faz crescer, faz nascer com humildade, Que é raciocinada, com serenidade, com paciência, né? Não é só também, eu já estava conversando com o Victor, eu estava lendo algumas coisas, aí eu disse, Victor, isso aqui eu já sei. Ele fez, mas você faz isso tudo que você já sabe? É diferente, né? Você falar, saber e não fazer, não praticar. Exatamente. É porque a gente sabe, né, de tudo que a gente tem que fazer. Aí na hora que a gente quer pra fazer mesmo, né? A teoria todo mundo tem, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque eu vejo diferença entre essa questão de, quando você falou aí da fé, e a gente só tem fé nos momentos que a gente mais precisa. Eu acho que ainda tem uma diferença aí. Eu acho que fé é uma coisa e lembrar que Deus existe quando a gente precisa é outra. É verdade. Porque eu não gosto de misturar fé com o desespero do momento. Eu acho que a fé em si é aquela fé que a gente realmente acredita no ser superior em todos os momentos de nossa vida e que nesses momentos mais ainda a gente tenha confiança nele de que tudo vai melhorar.
Mas que é um fato, sim, que na maioria das vezes a gente só acaba lembrando que Deus existe, só acaba se apegando à nossa religião e os ensinamentos que a gente já sabe, quando a gente chega numa situação em que a gente realmente precisa. Quando a dor aperta. Eu realmente generalizei, né, assim, essa questão da fé. Agora que eu prestei atenção no que eu falei. Mas eu concordo com isso aí também. E trazendo uma frase para vocês que eu achei bem interessante e eu queria que vocês também pensassem, analisassem se vocês concordam. Ele diz assim: por ser um sentimento, não se alcança sem a experiência. A fé, então, a gente iria alcançar essa fé de acordo com essa experiência. Que experiência é essa, né? Seria a experiência só dessa vida? Seria a experiência, uma bagagem que a gente traz e nossa fé vai aumentando com ela? Como é mais ou menos que se dá essa questão da evolução, nossa evolução e a nossa fé? Eu acho que a fé, ela vai sendo conquistada tanto pelas dificuldades da vida, pela dor, como também pelo suor do trabalho, pelas experiências que a gente passa. Então, tudo isso vai lapidando a nossa fé, não só pelo amor que a gente recebe, mas também pelas situações difíceis que a gente passa. E são bastante válidas. Se não fossem essas dificuldades, como é que a gente ia crescer? Como é que a gente ia evoluir? Então é importante, né, ter esses momentos de provação. Eu acho que a fé, como todos os outros sentimentos, eles só nascem com a evolução do espírito. Então, é como diz no Evangelho, nós fomos criados simples e ignorantes e no início nós só temos instintos. Então nós vamos nos aperfeiçoando mais, aí nós temos sensações. E a partir de que nós vamos nos melhorando mais ainda, que nós aprendemos a ter sentimentos. Nós temos esses sentimentos nascendo. Lidar com os nossos sentimentos, né? Em nós. Foi importante você citar isso, que eu lembrei de uma passagem que André Luiz fala, em que uma planta, ela cresce em direção ao sol. O sol representa Deus. E desde pequenininha tem essa tendência de evoluir, de crescer em direção a Deus. E isso aí é a fé se desenvolvendo nos vários níveis, né, de vida dos seres vivos. Né? Exatamente. Nós temos a nossa primeira participação do nosso querido amigo Elton John de Assis. E ele pergunta assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? O que Jesus quis falar? Que temos pouca fé ou que falta conhecimento? Mas, Ismael, acho que você... Nossa. Vou ler novamente para todo mundo captar mesmo. Ele falou assim: quando Jesus fala, né, na questão do... Se tiver a fé do grão de mostarda, né, quando ele está contando a história, né? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? O que Jesus quis falar? Que temos pouca fé ou que falta o conhecimento? Eu acredito que ambas as coisas, né? Ambas as coisas. Ambas as coisas. Até porque, como a gente estava falando aqui, o conhecimento e a fé, elas vêm juntas, né? Jesus, ele fala essa parte aí, essa fala que ele diz, numa passagem que tem em Mateus, capítulo 17, que ele está com um homem e esse homem, ele possui um filho. E o filho dele, ele, como diz aqui a passagem, está ficando lunático e sofre muito. E aí o homem fala: mas eu levei o meu filho para os discípulos e os discípulos não conseguiram curar o meu filho. E aí é quando Jesus fala, né? De novo. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? E aí ele fala justamente: quanto tempo eu vou estar aqui entre vocês para poder resolver o problema de vocês? Porque quando eu for, é com vocês agora. Eu não vou poder fazer mais nada, além de dar meus empurrãozinhos, mas eu não vou poder ficar resolvendo as situações. Então, a gente tem que aprender a ter fé o quanto antes, porque é para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a nossa vida mesmo. Isso também puxa para uma das formas de caridade, que é a caridade de cura, da mediunidade de cura, que nessa passagem ele vem falar dessa manipulação das energias. Que é manipular, quando você tem fé, uma fé tão forte que você acaba manipulando o fluido universal em prol daquela pessoa, da cura daquela pessoa. Exato. Entendeu? Alguém tem algo a adicionar sobre a pergunta do nosso amigo? É questão de pouca fé ou que falta o conhecimento?
Eu acredito que seja ambos. Eu acho que a Anabela falou muito bem do contexto da passagem também, porque realmente foi essa resposta de Jesus, né? De nos fazer despertar para o fato de que naquele momento ele estava presente, né? Era um recurso que era muito fácil de ser alcançado, né? O mestre, o governador espiritual estava ali presente e era muito mais fácil para mim pedir a ele que resolvesse meus problemas do que eu ter um esforço próprio de procurar me melhorar, me burilar para resolver aquilo. E então eles não acreditavam que eles próprios tinham essa força interior. Eram capazes. Por isso que Jesus fala que eles são incrédulos, não porque não seguiam os preceitos de alguma religião, não porque não tinham uma crença em determinado Deus, seja qual é o nome que ele tenha, mas porque eles não acreditavam neles mesmos, né? Eram incrédulos e depravados. Nos seus objetivos, eles não tinham muita noção do que seguir, né? Por isso que Jesus estava ali para orientar. Mas quando eu sair daqui, como é que vocês vão seguir? Que caminho vocês vão arrumar? Então, isso aí é um puxão de orelha, não só para aqueles ali presentes, Como para mas todos para nós. nós também. É justamente porque Jesus, ele deu a informação, né? Basta a gente assimilar, treinar, né? Colocar em Aí prática. isso a gente puxa para a cultivar reforma a fé. íntima, né? Que é um trabalho diário que nós temos que ter para nos transformar Com e certeza. cultivar essa fé dentro de nós. Exatamente. Interessante que nada Deus nos deu assim de mãos beijadas, né? A gente tem que construir tudo. Exatamente. Para até o que a gente tava falando aí, Mayara. É justamente aquilo da gente sempre ter um objetivo, né? Porque senão qual é a graça da gente viver, né? A gente tem que ter aquele objetivo, tem que ter aquela meta, né? Tem que ter porque todos os dias levantar da cama e estudar e trabalhar, né? Justamente para isso, para que a gente tenha conquiste a evolução, né? Que é o que todos nós buscamos aqui. E falando agora até um pouco do que Mayara já entrou também, questão da psicosfera, né? Da energia psíquica que você falou da fé. A fé, ela seria... O Mayara também já falou até um pouco antes sobre isso. Desculpa. Mas tudo bem. A fé, ela seria só aquilo assim, eu tenho minha fé e eu vou ter fé aqui pra sempre e pronto, ou a gente pode envolver outras pessoas nessa nossa fé? A gente não pode realmente plantar, fazer com que outra pessoa tenha fé, né? Aí, Mas cada um. influenciar eu Mas será que a gente pode influenciar? Será que a gente pode, de repente, nossa fé pode ser uma energia tão grande que possa abranger outras pessoas? né? Jesus fala para nós, né? Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo também. Sobre o sal, eu vi um palestrante falando uma coisa interessante, que o sal é um tempero que a gente não coloca em muita quantidade na comida, porque senão fica muito salgado, faz mal à saúde. É naquela quantidade certa para estar a comida temperada e gostosa para a gente comer. Então, nós somos esse sal da terra, não precisa vir em grande quantidade. Alguns seres têm essa realmente capacidade de exemplificar e de demonstrar e trazer outras pessoas, envolver outras pessoas a também se melhorar, né? Não que ele faça uma transformação geral, ele próprio, mudando outra os pessoa, outros, né? Ele desperta dentro de cada um de nós, né? Como seres como Chico Xavier, Gandhi, o Cristo e outras pessoas, né, até mais próximas de nós. Cada um tem uma pessoa que você admira, que você segue, você ouve os conselhos. Então, acho que isso é muito importante também. Acho que nós temos essa capacidade de vibrar tanto na nossa fé que isso atinja também os outros, né? A gente demonstra tanto nas nossas atitudes que... Vou falar mais alto, viu, profeta? Nosso técnico. cameraman, profeta Moisés. Então, eu acho que é isso. Meu ponto de vista, né, em relação a isso. Alguém Eu mais? queria ouvir mais gente. Também, Não, uma coisa que eu percebi agora que assim, caiu a ficha que Jesus ele realmente pega no pé, né, da gente com esse negócio da fé, porque
Tem a parte que Jesus andou sobre as águas, que ele também dá outro puxão de orelha com os discípulos, com a gente. Exato. E também da parábola da figueira seca, que ele também dá outro puxão de orelha de fé. E muitos outros também que a gente já debateu aqui. Então, uma coisa que Jesus realmente quer pra gente, né? É a questão da fé, do tamanho do grão de mostarda, de mover nossos problemas, que até a Ginara falou também, né? De a gente tá sempre lá, dando exemplo pro nosso irmão, claro que ele não pode chegar assim, vá, tenha fé, eu vou transferir minha fé pra você agora. A gente não pode fazer isso. Também porque as virtudes são intransferíveis, mas a gente pode plantar a sementinha, deixar lá, ó, tá aqui, vai, faz a coisa certa e... Quando no livro dos Espíritos Kardec pergunta se nós somos influenciáveis, os Espíritos respondem que nós somos mais influenciáveis do que a gente pensa. Então eu acho assim, nós somos seres completamente influenciáveis. Então, se é para nós utilizarmos dessa influência, que seja para o bem. E uma das formas é trazer a fé para alguns irmãos, né? Às vezes a gente não percebe, mas algumas atividades que a gente exerce, né, uma campanha do quilo onde a gente arrecada alimentos, né, um brechó, né, enfim, nós quando praticamos essa caridade para com o irmão, a gente está dando para ele um pouquinho de esperança, e esperança tem a ver com fé. Quando você consegue fazer brotar de alguém um pouquinho que seja dessa fé, né, fazendo bom uso dessa influência que você pode ter sobre os nossos irmãos aqui, tanto encarnados como desencarnados, isso é muito bem-vindo. Com certeza. Já que Vitor falou do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec ele questiona ao Espírito de Verdade. Por que Deus ele criou essa divergência das aptidões nos espíritos que vivem aqui na Terra? E o Espírito de Verdade ele responde que Deus criou todos iguais, todos os espíritos simples e ignorantes, mas o que ele permitiu foi que diferentes níveis de evolução habitassem aqui o planeta, para que os mais adiantados eles possam ajudar na evolução dos mais atrasados. Então isso pode ser aplicado à fé também, como os meninos falaram com muita propriedade, sobre essa questão de que nós podemos influenciar o nosso semelhante através da nossa vivência. Porque não adianta só ter fé, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, que nós possamos conquistar essa fé, mas também pensar no outro. Agir de modo a auxiliar na evolução do nosso próximo. Exatamente. E trazendo também a outra questão. A gente falando aqui de fé raciocinada, né? A gente falou um pouco. Mas também tem outro tipo de fé, que é aquela fé cega, né? Aquela fé que as pessoas... que você não tem uma base, um suporte para ter aquela fé. Você tem porque você foi convencionado a acreditar naquilo, você acredita, né? Sem que se alguém lhe perguntar o porquê, você, não, porque sim. Eu acredito e é o que eu tenho, né? E aí as pessoas, às vezes, que possuem essa fé, acabam sendo... às vezes usam, né, as pessoas por terem esse tipo de fé, elas usam para ganhar outras coisas em cima, né, para questão de outros dogmas que são necessários, às vezes nem são, e a pessoa por falta de conhecimento acaba aderindo, né. Então a gente até também pede para que se tenha cuidado nisso, né, porque a fé tem que ter um embasamento. Você tem que ter um embasamento. Por que você acredita em Deus? Por quê? Seria só porque porque eu acredito em Deus, desde pequena me falaram de Deus e eu acredito em Deus. Não é isso, né? A gente tem que sempre buscar o porquê das coisas, o porquê que é assim. E aí justamente vem a questão da fé raciocinada, que é justamente essa fé, de você saber o que você está falando, de saber de ter um embasamento nessa fé. E aí eu pergunto para vocês, a fé raciocinada seria o tipo de fé mais ideal, né, pra gente ter. Mas seria o ápice da fé, assim, a fé que a gente poderia ter, a gente só chega nessa fé raciocinada e acabou-se? Ou a gente teria como melhorar mais um pouco essa fé? Emmanuel, no livro Consolador,
ele, em uma pergunta, um capítulo sobre razão, ele responde que nós, como humanidade, vamos dizer assim, os nossos maiores compromissos, os maiores resgates vieram do nosso comportamento de desvencilhar fé de razão. E não saber conciliar essas duas forças que não podem andar separadas. É isso. Isso está lá no livro Consolador e eu achei assim, Fantástico. informação de plena importância. Porque a gente tem que se comportar de uma certa maneira, realmente em engrandecer essas duas forças no nosso ser, de certa forma, de certa maneira que nós chegamos a um certo nível que nós já não conseguimos diferenciar a fé de razão, porque uma complementa a outra. A razão sem a fé nos levou a descobertas científicas primorosas, fantásticas, mas que motivaram grandes catástrofes, né? Como por exemplo a bomba atômica e outras descobertas que foram importantes, mas sofreram um desvio de objetivo, né? Então a fé, a crença, a fé como crença não só, até como o Vitor falou, não só como crença em Deus, mas em acreditar em si, né? É importante para a gente poder direcionar a nossa razão, direcionar o nosso conhecimento. Então são forças que não podem viver separadas, como dizia a irmã. É uma opinião pessoal agora. Eu acho que a doutrina espírita, só pelo primeiro livro publicado, ter sido o Livro dos Espíritos, que tem todas aquelas perguntas que a gente já vê essa necessidade de procurar saber e não acreditar por acreditar, mas em ter o conhecimento e querer saber mais, e por que isso, por que aquilo. Então eu acho que a doutrina espírita ela tem esse caráter de fé raciocinada, assim propriamente dito. Exatamente. Bom, infelizmente já estamos quase no nosso fim, mas nós temos aqui algumas interações. Nós temos aqui umas 10 algumas coisas para dizer. Nós estamos quase no nosso fim, mas assim... Nós temos aqui interação de Wellington. Ele diz assim: acredito que a fé nos dá confiança no futuro e desta forma tranquilidade no dia a dia, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Concordo. E nosso querido amigo João Alves, nosso Jesus, ele diz assim, ó, e ele foi bem específico: peça para Isabelle dizer que o governador está dando uma dica dos frutos que a fé produz. Força e esperança. F e E, né? Força e esperança. E ele diz: na própria palavra, fé está a resposta. Isso mesmo, só podia ser nosso querido Jesus. E eu também lendo antes, né? Antes, a gente não vai terminar agora, calma, mas temos mais alguns minutinhos. E eu lendo sobre, e a gente às vezes passa por cima de algumas coisas, mas quando eu li isso aqui, eu também já tive meio que parei pra pensar um pouquinho na vida, né? Que você sempre para. E ele pergunta: você tem medo de morrer? Aí eu acho que eu tenho medo de morrer. Ele: como é que você tem medo do seu futuro? Aí eu tenho medo do meu futuro, sim. Ele pergunta: você tem medo de como vai ser o amanhã e tal? Eu: rapaz, ele: pois é, então como é que anda a sua fé? Aí na hora eu: eita. Então até nesse simples, né? Medo de morrer, medo de desencarnar. Vocês em casa têm medo de desencarnar? Tem medo do que é que vai acontecer no futuro, né? Porque a gente sempre tem medo daquilo que é incerto, né? Então, nosso futuro ainda é incerto pra gente. Então, a gente cultiva essa fé. E por que é tão difícil ter essa fé? Pergunta super simples. E simples de resolver também. Colocar na prática, então, é muito fácil. Por que é que vocês acham que a gente tem essa fé que não conseguimos mover montanhas, e essa fé da gente ter simplesmente o medo de desencarnar? E a gente que estuda, que sabe que vai ter uma vida depois, né? Por que a gente tem esse medo?
Acho que a gente ainda... desculpa, Mael. Continua. Vitor, desculpa. Porque eu acho que a gente tem muito medo de deixar. A gente ainda é muito materialista, né? E a gente tem medo de deixar aqui também a nossa família, né? Que também não nos deu tanto apoio. A gente sabe que quando a gente chegar lá, a gente não vai poder conviver assim com eles, de poder pegar, de abraçar. Mas a gente vai estar com eles pelo pensamento. Mas acho que eu falo por mim mesma também, né? Eu tenho muito medo de deixar minhas coisas aqui, de materialismo mesmo, né? De saber que eu não vou ter mais o meu celular, minhas coisas assim. Eu fico, ai meu Deus, como é que vai ser? Fazer um celular de bônus hoje. Pois é. Equipamentos são muito mais avançados. Muito mais sofisticado. Tomara. Trabalhe muito. Eu acho que tem muito do que a própria Isabelle já disse, né? Que é o nosso medo do desconhecido. Que apesar de estudar, apesar de falar muito a todo momento, mas você não lembra de quando você foi lá. Então, você, verdadeiramente, você não tem concreto na sua consciência essa certeza do que tem por vir, né? Isso é muito da nossa condição evolutiva atual ainda, mas a capacidade de ter essa certeza do plano espiritual, né? De tudo que tem programado para a gente, do que nos espera, está muito ligada à nossa capacidade evolutiva mesmo ainda. Então eu acho que não é uma coisa que a gente deve se martirizar porque minha fé é fraca, nesse sentido, né? Eu tenho medo do desencarne e tal. Eu acho que o estudo ele é necessário, nesse ponto, né? Quando a gente estuda principalmente a doutrina espírita, né? E aí eu falo de qualquer religião também, isso nos dá um pouco de ligação com Deus, né? O próprio nome, palavra religare, significa, né? Ligar com o divino. Então essa ligação que a gente faz com o que pra gente nessa encarnação é uma coisa um pouco desconhecida, nos faz ter um pouco mais de confiança no porvir. Então a religião em si se torna muito importante nesse sentido. E aí entra também a fé raciocinada, para que você não esteja ali naquela religião, naquela doutrina, seguindo coisas que você no final pode acabar se arrependendo, né? E é isso que eu acho mais interessante na doutrina espírita, né? Eu tenho o conhecimento, eu tenho aquela confiança a mais que me é me dada, o consolo e a fé raciocinada. Concordo com o que você está dizendo. Tem um ponto também interessante. Nós temos obviamente medo do desconhecido. Isso tem assim raízes dentro da nossa mente, nosso ser psicológico, que eu não quero entrar nem em detalhes, né? Mas assim, nós somos ainda inseguros, hesitantes. E muito disso vem também, isso aí é algo também, uma opinião minha, às vezes que a gente sabe que não está seguindo o caminho que deveria seguir. Então a gente fica um pouco seguro do nosso futuro. Se a gente seguisse de acordo com a nossa consciência, certamente a nossa fé seria mais robusta. E aí eu respondo em parte a pergunta que Isabelle fez, né? Kardec vai falar o seguinte sobre esse ponto, no capítulo 19, que é justamente o poder da fé, né, que a gente está discutindo. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, não é para a gente ficar também pessimista, né, como o Vitor falou, né, isso é uma condição natural do nosso estágio evolutivo.
mas a gente precisa dar uma olhada na nossa fé. Como é que está a nossa fé? Né? Como é que a gente pensa sobre o futuro? Né? Isso revela, às vezes, muita coisa sobre o nosso ser, né? O nosso estado, como é que a gente está vivendo. E como é que está a nossa fé? Se é essa fé robusta ou é essa fé vacilante que o Kardec menciona aqui nesse trecho. Exatamente. Bom, alguém mais? Alguma coisa a acrescentar sobre alguma coisa que a gente falou, mas alguma observação vocês queiram fazer? Desculpa, eu tô Não, fique à vontade. No início eu falei sobre o grão de mostarda, eu queria só voltar, assim, porque eu lembrei de um ponto interessante em relação à tradução, que aí algumas traduções dizem que a nossa fé seria do tamanho do grão de mostarda, e outras como um grão de mostarda. Eu particularmente prefiro ficar com a tradução de como um grão de mostarda, né? Porque é justamente aquilo que eu trouxe no início. Vamos nos colocar no lugar da semente, né? É uma semente muito pequena, como Isabela já se deparou pessoalmente com uma semente. Exato. Se a gente pesquisar aí no Google Imagens, vocês vão ver. Pesquisa. Mas ela cabe na dobrinha da mão, sem brincadeira. Muito pequena. Muito pequenininha. E a árvore é gigante que ela se torna, né? Então, qual o trabalho que tem ali dentro, quantas informações ali dentro daquela semente vão ter que se desenvolver, né? E aproveitar das energias do solo para poder se desenvolver numa coisa tão grandiosa. Então, é um trabalho de fé, de confiança muito árdua da semente, né? em prosseguir naquele objetivo de se tornar uma árvore. E essa fé, quem acreditaria se não conhecesse o grão de mostarda, que ele se tornaria numa árvore daquele tamanho? Exato. Nós não acreditaríamos, mas ele mesmo acredita em si. Então, por isso que nós movemos montanhas com esse tipo de fé. Porque o grão pode até ser pequeno, mas a fé daquele grão é gigante. Exatamente. E Jesus traz bem pra gente, né? Quando ele diz, nada vos será impossível, né? E que a gente vai ser igual ou até mais que ele um dia, né? Então é justamente a gente manter essa fé, né? Nunca desistir. Nós temos casos e casos de pessoas, né, que, como já passou várias vezes no jornal, as pessoas que não tinham oportunidade nenhuma na vida, que hoje são formados, né, têm trabalho. E contando até uma história assim, que me tocou muito, quando eu até estava pensando no Evangelho, e eu acompanhei essa história pela TV, de uma senhora que ela não tinha, ela vivia com R$50 por dia, só tinha isso, vivia sozinha numa casa bem abandonada, e o trabalho dela era caçar caranguejo. Então ela saía para um mato, uma bota toda coberta, para caçar caranguejo. Ela caçava 50, 60 caranguejos, passava o dia inteiro caçando caranguejo, e o que ela conseguia era só isso, né? Ela disse que no máximo ela conseguia R$50 por dia. E ela ia sozinha para essa mata, era uma mata bem distante, ela morava na parte urbana da cidade. E a repórter pergunta, quando a gente não está aqui, que a senhora está sozinha, o que a senhora faz? Ah, minha filha, eu canto, né? Eu converso comigo mesma, converso com os animais, converso com Deus, eu tento me distrair. E quando ela terminou, eles estavam indo embora, a caminhada dela era muito grande para ela voltar para onde ela morava. E no caminho a repórter depois de um dia inteiro, ela ia perguntar, a senhora trabalha aqui só de segunda a sexta? Ela, não, minha filha, eu tô aqui todo dia, domingo a domingo, só não tô quando eu tô doente, aí eu não venho. E a repórter perguntou no final, a senhora é feliz? E ela disse, claro que eu sou feliz, por que eu não seria, né? Então nessa hora você tem aquela, né, que você para pensar, meu Deus, né, a gente não pode ter uma dificuldade na vida que a gente meu dia foi horrível, minha vida é horrível, eu não presto pra nada, né? E a gente tem tudo aqui, pelo menos eu falo por nós aqui, né? A gente tem condições de passear, de viajar, tem casa, tem carro, tem tudo à disposição, né? E se acontece um probleminha, a gente já tá. Então, como é que anda a nossa fé, né? Como é que tá a nossa fé? E para finalizar, queria deixar vocês com uma frase muito interessante que eu achei. E ele diz assim, a fé é a certeza interna do amor de Deus. Então, pensem sobre, né? A gente deixa vocês com essa reflexão. Como é que tá a nossa fé? Como é que anda, né,
como é que anda o nosso amor com Deus, nossa ligação com Deus, né? Será que a gente pode melhorar mais? No que é que a gente pode melhorar? Vocês querem deixar alguma palavra final? Algum recadinho pro pessoal de casa? Quero mandar um beijo para todos que estão nos assistindo. Pra minha mãe, pro meu pai? É. Jesus, tanto o mestre como o nosso companheiro João. Exatamente. E nossos amigos de outras cidades também. Viu? Vamos ter nossa sessão abraços aqui. Eu só estou pedindo a nossa amiga Fernanda Lima, que está na nossa parte técnica aqui, para ela mandar os nossos abraços. Enquanto isso, eu só vou dar uma lida aqui. Tu ia falar alguma coisa? Tiveram algumas interações Exato, que a gente que eu ia ler não agora. respondeu, infelizmente, pelo tempo. Nós tivemos uma pergunta do nosso amigo. E outras perguntas que suscitariam assim, discussões maiores, que tem a ver com outros contextos, mas que trariam também, enriqueceriam a discussão, mas em razão do tempo nós não vamos poder comentar. Isso. Nosso amigo Denis, ele mandou uma pergunta, mas a gente infelizmente não vai dar tempo de responder. Vai ser um assunto bem, né, que vai requerer que a gente entre bem a fundo. Mas nossos abraços, nós vamos mandar abraços para Charlene Sharon, isso, Elton John de Assis, Lidiane Schelles, nosso querido João Alves, José Cazuza Neto, Denis Martins, Ulisses Fontes, Joaquim Júnior, Carlos Marcelino, e a todos os trabalhadores da Federação que nos acompanharam, nossa equipe técnica que está aqui nos bastidores. E estão pedindo aqui para que eu mostre o livro. Vou mostrar o livro. Esse livro é interessante. Esse livro foi o que a gente fez hoje, basicamente todo o Evangelho, baseado nele, Psicologia do Evangelho, de Adenauer Novaes. Certo? Então, fica a dica aí de leitura. Nós Beleza? possamos fazer a nossa fé transportar montanhas, Exatamente. que são as dificuldades, né? Beleza? Então, a gente agradece a vocês mais uma vez pela companhia. Muito obrigada por estar conosco durante esse tempo. E vamos fazer a nossa prece final. Alguém à vontade? Nossa amiga Larissa quer fazer? Então vamos lá. Pai querido, nós queremos primeiramente elevar o nosso pensamento e agradecer por tantas bênçãos. Desde as coisas mais pequenas, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela natureza, pelo lar, pelo alimento, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudam, que convivem conosco. Abençoa, Senhor, principalmente aquelas pessoas que sofrem nesse momento, que precisam de consolo, aquelas pessoas que precisam ainda entender que existe um ser superior por trás de tudo, equilibrando e harmonizando tudo nas nossas vidas. Que essas pessoas que têm um vazio em seus corações possam se preencher dessa certeza de que nada acontece por acaso, de que Deus rege os nossos destinos, que nós somos atores responsáveis por tudo que acontece. Obrigada, Pai, pelo poder de amar, pelo poder de crer, que possamos fazer com que esse poder ele realmente aconteça, que ele realmente mova montanhas e a gente consiga fazer o que aparentemente era impossível. Abençoa, através dessas emanações positivas, as pessoas que sofrem, as pessoas que necessitam de amor. Obrigada por tudo e que assim seja. Só lembrando a vocês do nosso novo programa, né, o Ponto a Ponto, que está sendo transmitido nos domingos das 5 às 6h30, horário de Brasília. E é um programa de entrevistas, né, abordando temas à luz da doutrina espírita, realizado na Federação, e que nós também temos esse trabalho de interação pelo chat. Então fiquem ligados, todo domingo a gente está com esse novo programa Ponto a Ponto. E mais uma vez agradecemos a todos vocês, tenham uma ótima noite
E semana que vem estaremos de volta com mais um Evangelho online. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.